Última questão para a gente ir para a matemática, o que ela fala para a gente? A calibração de uma proveta de vidro de volume 500 ml foi efetuada para a temperatura de 20 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação desse vidro igual a 3,3 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, a diferença entre o volume de 500 ml indicado pela proveta na temperatura de 25 e o volume real do líquido dela contido, a mesma temperatura, é aproximadamente. Bom, primeiramente, vocês sabem o que é uma proveta, galera? Sim ou não? Uma proveta é um instrumento que a gente utiliza no laboratório de química para medir líquidos. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo algum experimento e quiser saber exatamente quantos ml de líquido está pegando, a gente utiliza a proveta. Eu, eu já quase quebrei muitas provetas, né? Porque eu sou um pouco desastrado. Pô, tô lá no laboratório de química, aí, pô, pego lá a proveta fazer o experimento, eu sempre pego, quase, às vezes quebro ela assim, mas nunca quebrei uma, tá? Nunca quebrei uma proveta, mas, pô, é muito frágil mesmo. Enfim. Qual é a ideia que essa questão aborda, tá? Qual é a ideia dessa questão aborda? Ela aborda o seguinte: você tem aqui uma proveta, tá? Antes essa proveta, ela media corretamente 500 ml, né? Ela media corretamente 500 ml, sem dilatar, né? E é até indicado que a proveta não fique exposta ao sol, essas coisas, exatamente por isso, para ela não medir errado. Por quê? Vamos supor que o 500 ml seja aqui, tá? Seja aqui nesse pontinho amarelo, tá? Seja aqui nesse pontinho amarelo, beleza? Quando a proveta ela dilata, vocês concordam comigo que a medida do 500 ml ele sobe? Ó, ela sobe. Vocês concordam comigo? A proveta dilatou, a medida dos 500 ml sobe junto com a proveta. Tá. Então, quando eu botar 500 ml de líquido aqui nessa proveta maior, vocês concordam comigo que não vai ser 500 ml? Então, o que que essa questão perguntou? Ela perguntou é, calma aí, se ela perguntou aqui. A diferença entre o volume de 500 ml indicada pela proveta na 25 e a dessa temperatura aqui que ele passou, né? Que foi de 20 graus, né? Então, de 20 graus e 25 graus. Então, o que que ela está perguntando? Ela está perguntando justamente essa diferença de volume aqui, ó. E essa diferença de volume é exatamente a dilatação da proveta. Entenderam o que que essa questão quis de vocês? Foi? Beleza. Então é só a gente calcular a dilatação. Então, ó, a dilatação da proveta é o volume inicial da proveta, que é de 500 ml. José, tem problema usar o 500 ml? Não. O negócio é que você só vai achar a resposta em ml, tá? A variação de temperatura de 5, né? De 20 para 25 variou 5. E a dilatação linear de 3,3. Tá errado, obviamente. Por quê? Por que que tá errado, galera? Porque é a volumétrica. Então vai ser 9,9 vezes 10 a menos 6, tá? Então, ó, eu tenho certeza. Alguém errou isso, galera? Alguém errou isso aqui? Bom, como ele falou aqui aproximadamente, eu vou passar esse 99 aqui para 10, né? É 500 vezes 5 vezes 10 é menos 6. Bom, esses três zeros aqui, corta com os três zeros aqui, vai ficar então com a variação de volume é de 25 vezes 10 a menos 3 ml, tá? Então, letra E, o nosso gabarito. E assim, a gente finaliza mais uma resolução aqui da lista de consolidação de física.